ou Saulo de Tarso. Tarso era a cidade de onde ele morava, e você conhece a história dele. Quando no caminho de Damasco ele teve um encontro e já caiu cego, perguntando: quem és tu, Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus Cristo de Nazaré, aquele a quem tu persegues. E o Senhor, ouvindo a pergunta de Saulo: Senhor, o que tu queres que eu faça? E ele disse: desce a rua chamada direita, lá vai estar Ananias. Ananias vai estar jejuando, Ananias vai estar orando, e quando tu chegar lá, o meu Espírito vai revelar a Ananias o que tu deverás fazer. Já no chamado de Paulo, ele entendeu que é o Espírito Santo quem guia, quem revela, quem fala, quem chama, quem capacita. Ele entendeu que o homem cheio do Espírito de Deus, quando ele ora, o céu se abre. Ele já entendeu que o Espírito Santo de Deus é aquele que revela a vontade do Eterno ao coração do homem. Muito bem, queridos amados, o texto que outrora acabamos de ler nos faz entender esta veracidade no coração do apóstolo Paulo. A Bíblia nos diz que Antioquia era uma igreja de oração, era uma igreja de jejum, era uma igreja de comunhão, era uma igreja de unidade, era uma igreja de discernimento, era uma igreja de visão, era uma igreja não de divisão, mas de visão, uma igreja de percepção, uma igreja sensível. E por que eu soube isso? Porque o texto diz que eles orando e jejuando, falou o Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo de Deus está e ele fala, é porque tem gente para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala a esta igreja, e só pode ouvir quem tem sensibilidade dos altos céus. E falando o Espírito Santo, disse à igreja: separai-me para mim a Saulo, ou a Paulo e Barnabé, para a grande obra que eu estou chamado. Nós entendemos então que missões, ela está intrinsecamente ligada sobre o sobrenatural de Deus, porque o Espírito Santo não é carnal, não é terreno, ele não é de baixo, ele é de cima, ele é sobrenatural, ele é o Espírito da glória, ele é o Espírito da vida, ele é o Espírito poderoso, ele é Deus, e como Deus ele dá vida, como Deus ele opera como quer, como Deus ele é soberano, e na sua soberania ele chama, ele convoca, ele envia, ele capacita, ele opera, ele revela. A igreja que tem o Espírito de Deus é a igreja preparada para a obra missionária. E tendo falado o Espírito Santo, revelado sua vontade, disse: separai-me a Saulo e a Barnabé. Observe que missões é uma obra que provém de Deus, o Deus que está no centro e no controle, o Deus que estabelece, que gera, que cria, que forma, o Deus que antes de chamar, ele já estabeleceu na eternidade um projeto que não pode ser absolutamente barrado nem trocado. O Espírito de Deus é aquele agente executor que fala da parte de Cristo tudo aquilo que ele ouviu da parte do Senhor. A Bíblia nos diz em João capítulo 14 que os discípulos estavam preocupados e tristes com a partida de Jesus. Ele disse: é verdade, eu vou para o céu, mas não se turbe o seu coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, eu vou vos preparar lugar, e quando eu estiver lá, eu ordenarei o Espírito Santo que está no meio de vós, e habitará no meio de vós, e esse Espírito vos guiará, vos orientará, vos dará a lembrança de tudo que eu falei, e ele revelará da minha parte tudo aquilo que eu quero. Jesus disse: ele me falará a vocês, ele ouvirá de vocês e falará a mim, ele será o intercessor, o consolador. Observe que não pode haver missões, não se pode fazer obra missionária em igreja sem independência, sem a presença urgente do Espírito Santo de Deus. Missões não se faz de qualquer jeito, missões se faz debaixo da graça, missões se faz com autoridade, missões se faz com vontade, missões se faz com
poder. Missões se faz com renúncia, missões se faz com entrega, e é o Espírito de Deus que nos convence a necessidade da obra missionária. Por isso ele vem no meio da igreja, ele fala, ele chama, ele convoca, ele envia, e a igreja que tem o Espírito de Deus, ela vai aqui, ali e aonde o Senhor mandar, porque missões vem do coração de Deus para ser realizado por meio da igreja. Então nós entendemos que missões só podem ser realizadas através do poder sobrenatural, da presença, do sentimento do Espírito Santo de Deus. Mas deixa eu lhe falar uma outra verdade. Ainda em 1 Coríntios, apenas ouça por favor, no capítulo 1, eu fiz questão de anotar e ler com precisão a leitura para você entender a mensagem desta noite. Diz a palavra do eterno Deus, versículo 18: certamente a palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem e perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Por que ela é o poder de Deus? Porque Paulo, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele enfatiza e declara esta verdade: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. E neste Evangelho, esta palavra de fé em fé, se descobre a justiça de Deus pelo crer, vem pelo ouvir e ouvir o Evangelho, a palavra de Deus. Que havia uma confusão na mente do sentimento dos judeus, no sentimento dos gregos, porque este evangelho que é poder de Deus, dizia Paulo, ele tornou-se escândalo para os gregos e algo até abominável para os judeus. Os judeus, eles queriam poder ver verdadeiramente o Messias, vacinado por Isaías e por demais profetas, e no Salmo 24, e vacinado no Antigo Testamento, o Messias, lá de quando o Senhor falou a Adão e a Eva, do desejado das nações, da semente da mulher. Os judeus não aceitavam a Cristo como Messias, simples porque eles não esperavam o humilde, eles não esperavam o servo, eles esperavam o general. Mas a Bíblia nos diz aos Filipenses, capítulo 2, versículo 11 em diante, o apóstolo Paulo diz que este amor de Deus é revelado de tal maneira, e é loucura para alguns, porque sendo o próprio Cristo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tirou a sua veste de glória, estava sentado junto com o Pai da eternidade, e veio ser deitado no madeiro. Ele andava nas ruas gloriosas preparadas na eternidade, e veio andar nas ruas empoeiradas de Jerusalém. Ele tinha o séquito de honra e de glória na sua mão, e aqui recebeu o caniço. Ele tinha diademas sobre a sua cabeça, na visão de Isaías capítulo 6, e junto ao rio Quebar, quando falou ao profeta Ezequiel, e aqui deram para ele uma coroa de espinho. O salmista diz que como Deus, ele não estava na asa do querubim, e dava voo rasante, e postava os seus exércitos de pé como bandeira, mas como homem, ele não todo jumentinho. Como Deus, era adorado por anjo, arcanjo, querubim, serafins, conhecia a eternidade. Como Deus, mediu a eternidade, e com a palma da sua mão como cancha, ele mediu a quantidade das águas dos mares. Mas como homem, ele teve que chegar perto de uma figueira, porque não podia visualizá-la. Mas como Deus, ele amaldiçoou. O que o Senhor quer dizer? A loucura do Evangelho, os judeus não podiam entender. Deus não poderia vir untado sobre um jumentinho. Poderia, porque estava escrito que o menino se nos deu, uma criança nos nasceu, e o principado está sobre os seus ombros. Isaías capítulo 6, versículo 11, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele viria montado sobre um jumentinho para revelar o caminho da unidade até chegar no céu. Levantamento agora, levantamento agora. Loucura para os que estavam entre a igreja de Corinto. Mas olhe para cá, porque antes de você entrar no retratar, no retraço de maneira consciente,
foi pela revelação da palavra de Deus. Paulo ainda continua, ele diz, versículo 23, mas a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados. Levante a mão direita. Levante a mão direita. Isso aqui não é clichê. Isso aqui não é clichê. Está na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Mas para os que foram chamados, você tem motivo para glorificar, porque você foi chamado. Você foi chamado. Você foi chamado. Ele olhou para a árvore e mandou alguém descer de lá. Ele olhou para a mulher com fluxo de sangue e amor. Ele olhou para o mensageiro e o centurião e operou um milagre. Ele olhou para você no lamaçal do pecado, como diz Davi no capítulo 40: esperei com a paciência do Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, me tirou do charco de lodo, firmou os meus pés sobre a rocha e está firmado. Quem é chamado? Quem é chamado? Quem é chamado? Quem é chamado? Mas para vós que sois chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, que é o poder. O poder. Eu preciso que a igreja interaja comigo. Eu não sou doador da vitória, eu sou profeta. E preciso entregar a mensagem de Deus. Mas preciso saber que esta mensagem ela tem 20 membros. Quem foi chamado, diga aí, pastor. E nós permanecemos nele, porque este evangelho é as boas novas, que é Cristo. E este Cristo, ele é a manifestação do poder de Deus. Sabe por que a igreja faz missões? Estou falando dos segredos da igreja missionária. O primeiro grande segredo é a igreja que tem a presença e a atuação do Espírito Santo. O segundo grande segredo é a igreja que vive em constante jejum, oração, intimidade, em busca pela presença e a orientação e dependência dele. A terceira grande humildade para fazer missões e saber que ela será feita é que missões ela não pode ser feita com a ausência da presença do poder de Deus. Poder de Deus não é um poder qualquer, não é um poder político, não é um poder das bombas atômicas, não é o poder de Obama, não é o poder do presidente da Rússia, Putin. Poder de Deus é poder além do entendimento, é poder que até o demônio, quando olha na volta do seu olho, ele tem que se curvar, ele tem que dobrar o joelho, porque poder de Deus é presença de Deus, poder de Deus é unção de Deus, poder de Deus é virtude do Espírito, poder de Deus é a autoridade de Deus, não é da igreja. E você faz missões, porque este poder te capacita e a igreja precisa depender dele. Mas deixa eu ver um pouquinho ainda aqui para Ezequiel. Diferente hoje. Não sei o que aconteceu hoje aqui, mas eu sei que já está acontecendo hoje aqui. Você pensa que eu estou incomodado com bancos vazios? Não te inquietes. Estás preocupado com esses bancos vazios? No sentido pastoral de querer vidas, tu deves te preocupar. Mas não te inquietes, porque esses bancos vazios não representa a ausência de Deus, não representa a ausência de Deus na tua vida. Esses bancos que estão cheios significa que o Deus da tua vida é o Deus que trouxe essa igreja para ouvir e para receber este poder. Missões, ela é uma obra vinda de Deus para a igreja. Ela é uma responsabilidade entregue à igreja, diz a palavra do Eterno, que os anjos desejavam.
Os anjos desejaram executar a obra missionária, pregar o evangelho, mas quando nós olhamos Cornélio, quando nós olhamos as mensagens que Deus envia, as suas revelações ao coração deste homem, e a necessidade de que este homem precisava conhecer a palavra do reino, a palavra da vida, a palavra da ressurreição, a palavra da transformação, nós entendemos que esta palavra não poderia ser entregue pelos anjos, mas teria que ser entregue pelo próprio Cristo. E Cristo, não estando mais aqui, Ele constituiu os seus apóstolos, os seus mensageiros, os seus embaixadores e os seus atalaias. A leitura que eu estou fazendo em Ezequiel, capítulo 3, ouça por favor, nos diz o eterno Deus, os atalaias chamados pelo Senhor, o Senhor chamou o profeta Isaías, e disse: eu te constituí como atalaia, para que tu advirta, para que tu pregue, para que tu fale, quando tu vê um homem pecado, quando tu vê um homem desgraça, quando tu vê um homem errante, se tu fechares a tua boca, eu requererei sangue da tua cabeça. Ei, missões, quando não é realizada pela igreja, a igreja é omissa, a igreja é mentirosa, a igreja é paupérrima, a igreja é infundada, a igreja ela é infrutífera, e esta igreja terá que prestar conta ao Senhor da Seara. O Senhor da Seara chamou a igreja, levantou o nome da igreja, enviou da igreja mensageiros, profetas, atalaias, apóstolos, presbíteros, missionários, visionários. A obra missionária ela é entregue pelo Senhor no meio da igreja, e a igreja ela é a atalaia de Cristo na última hora. A igreja ela é a boca de Deus, a igreja ela é a embaixadora de Deus. E se a igreja não cumprir esta obra, o Senhor requererá de sobre a igreja. Mas esta obra, pastor Edinaldo Cardoso, não é para mim, é para o pastor Fernando. Deixa eu lhe ensinar algo aqui que a Bíblia ensina. Pastor arrebanha, pastor zela, pastor cuida. Nas suas limitações, pastor visita, porque esta obra é do presbitério e do diaconato, mas o pastor visita. A obra do pastor é trazer a palavra quentinha, pegar o maná do céu, entregar para a igreja. A palavra do pastor, dá licença, Mário, é usar o cajado que está na sua mão. A palavra do pastor é usar a vara que está na sua mão. E vara e cajado não é para apacentar, não, é para apacentar. Agora diz o salmista: a tua vara e o teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consola. Não retira a tua repreensão. Função do pastor é exortar, é corrigir, é repreender, é alimentar, é sustentar a igreja. Agora a função da igreja é obedecer o ritmo. Função da igreja é ser alimentada, e alimentada ser restaurada. Restaurada é avivada, e avivamento não é pular no pé só. Avivamento é pregar o evangelho. Avivamento é declarar a visão de Deus. Avivamento é pregar contra o pecado. Avivamento é abandonar o teu engano. A igreja avivada é a igreja que envia, que sustenta, que prega. A igreja avivada é a igreja que leva a palavra. Provérbios capítulo 24. Ouça, já estou encerrando. Se te mostrares fraco, na sua tradução frouxo, se fosse na Paraíba seria frouxo, porque eu sou paraibano. Se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados ou destinados para a morte, e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Versículo 12: se disseres, não soubemos, não perceberá, aquele que pesa os corações, não saberá que atenta para a sua alma. Deixa eu parar aqui um minuto. Eu sou pentecostal até o cotovelo.
creu em visão, em profecia, em revelação.